Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje é quarta-feira, 1º de abril, um mês novo que se inicia. Vamos fechar os olhos, fazer uma prece, agradecendo e elevando o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Agradecer também ao Mestre Jesus por tanto amparo, tanto ensinamento, por estar sempre conosco, a nos mostrar o caminho a seguir. E agradecer a espiritualidade amiga, em especial ao nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, incansável, e todos os espíritos protetores, amigos, espíritos de luz, que coordenam o bom andamento e que nos amparam sempre que necessitamos, amando do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai. Gratidão, que estejam conosco a nos inspirar hoje bons pensamentos, boas ações, boas palavras, e que as nossas boas intenções se realizem, que sejam úteis para nós e para todos que se aproximam e que vivem conosco. Protejam nossos lares, nossos trabalhos, nosso entorno, nossas casas e todos aqueles que amamos. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma breve reflexão, um breve estudo. Vamos ver o que nos vem hoje. Vamos lá. O Cristo Consolador, capítulo 6. Veio aqui bem a instrução dos Espíritos, o item 5, a chegada do Espírito da Verdade. Vamos ler, depois nós conversamos mais. O próprio Espírito da Verdade, Paris, 1860. Então, item 5 do capítulo 6. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim todos vocês que sofrem. Entretanto, os homens ingratos como são, desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se perderam nos ásperos caminhos da desumanidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente e que se ouça clamar não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creiam, pois a morte é o renascimento e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como o cedro. Ai, vamos parar por aqui, mas é tão lindo que dá vontade de seguir lendo. Vamos começar. Capítulo 6, o Cristo Consolador. É um capítulo muito importante dentro do Evangelho, todos são, claro, mas esse que fala de Jesus como Consolador é muito importante. Por quê? Jesus disse, está na Bíblia, nas Escrituras, que ele mandaria um outro Consolador.
cada religião fez a sua interpretação. Os Espíritos nos dizem que esse Consolador que Jesus enviou é a doutrina espírita, que é, na verdade, a verdade que o próprio Jesus já havia trazido, só que levantando mais véus. E Jesus veio trazer a verdade que os profetas já tinham começado a trazer, sábios já tinham começado a trazer, fracionado, né? Vinham preparando o terreno. Por isso que Jesus diz: não vim destruir a lei, vim para fazer cumpri-la. Então vieram os profetas, os sábios começaram a falar, disseminar a lei de Deus. Depois veio Jesus, falou até onde nós podíamos entender. Porque muitos vão perguntar, mas então por que Jesus não disse tudo? Porque nós não tínhamos condições. Ele teve que contar por histórias para que a gente conseguisse entender um pouco, e até hoje nós não entendemos as suas histórias. Imagina se Jesus tentasse falar, nós não íamos entender, seria como um estrangeiro falando uma língua estranha. Então Jesus falou até onde nós conseguíamos e disse: eu vou mandar outro Consolador, que para nós espíritas é a doutrina espírita, escolhida pelo Mestre, por Jesus, ser trazida por diversos espíritos para que não tivesse um controle. Isso tudo nós estudamos ao longo, né, da nossa busca pelo conhecimento da doutrina. Nós vamos vendo os motivos possíveis, porque não né? Porque Jesus não veio novamente, porque ele queria que diversos espíritos viessem já para nos apresentar a verdade da nossa verdadeira casa, que somos nós, que essa aqui é só uma passagem, que a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Então ele diz aqui: quem vem apresentar o início da instrução dos espíritos é o próprio Espírito da Verdade, Jesus. Ou, como se quisermos também falar, a união de todos os espíritos de luz, a codificação. Mas nós podemos perfeitamente dizer que é a palavra de Jesus, sim, ele falando. Porque diz assim: venho, ele diz, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel. Jesus nos dizendo. Então, que ele veio, que ele nos falou a verdade, mas que a gente não conseguiu entender. É claro que Jesus sabia que a gente não ia absorver todo o conhecimento dele de início. Jesus sabia que a gente não teria condições. Mas o que ele está dizendo aqui, homens ingratos, é nós, no momento em que nós sabemos o que é o correto, nós sabemos o que é a verdade, e mesmo assim não a fazemos. Nos desviamos da lei de Deus. Nós somos esses homens ingratos, quando todos os dias, em algum momento, espero que não, né? Mas a gente quase sempre cai, ou num pensamento, ou numa fofoca, ou numa palavra agressiva, ou num desvio de conduta, tirando uma vantagem que a gente acha que não vai fazer mal para ninguém, mas no fundo sabemos que vai, num negócio. Nós somos aí os homens ingratos. E aí ele diz que o Pai não quer terminar com a nossa raça, né? Não é isso que ele deseja, com a raça humana, ele fala aqui. Ele quer que a gente se desenvolva. Como? Como a gente vai se desenvolver? Ajudando uns aos outros. Só os encarnados, só os que estão aqui, nos ajudando só enquanto estamos com o corpo? Não, nos ajudando encarnados, desencarnados, ora num plano, ora no outro. Eu encarnada posso ajudar um irmão no plano espiritual através da oração, vice-versa, como nosso anjo da guarda faz, como os espíritos protetores fazem. É isso, porque seria comparar a, por exemplo, nós sermos corretos só dentro do nosso trabalho? Ou sermos bons só dentro da escola quando estamos estudando e fora não? Seria isso? A nossa razão nos diz que não é assim.
O mesmo acontece com a nossa vida imortal, porque a vida é uma só. A vida é uma só e é imortal. Nós somos espíritos imortais. A vida não termina nunca. Como ele diz assim, mortos, os vivos e os mortos. Ele diz, mas espera aí, mortos do corpo, porque a vida não termina. Nós temos que começar a criar essa consciência dessa ligação real entre os que estão aqui vivendo a experiência terrena e os que já viveram e estão esperando para voltar. Por quê? E ele diz aqui porque essa estar reencarnado é uma prova que vocês escolheram, porque é só através de estar aqui que nós temos condições de desenvolver a nossa inteligência, de desenvolver certas coisas que só através do corpo pesado, esse corpo bem materializado, nós conseguimos passar. Nós, é claro que no plano espiritual continuamos evoluindo, não ficamos estacionados, não é isso. Mas existem coisas que só este corpo pesado, uma reencarnação pode proporcionar ao desenvolvimento do espírito. É por isso que nós precisamos vir, aprender, voltamos, nos preparamos, retornamos novamente, até que em algum momento nós daremos o próximo passo na nossa escala evolutiva. É muito lindo, leiam todo o item se der, né, se for do coração de fazer, porque é muito bonito. O espírito de verdade falando com a gente. A gente pode chegar, não é para todo mundo que a gente pode falar, né? Mas a gente pode chegar e dizer assim, hoje eu falei com Jesus, eu li uma mensagem de Jesus. E disse, vixe, Dani, né? Mas é verdade, nós lemos uma mensagem de Jesus. Isso é consolador, o Cristo Consolador. Então vamos ao Livro dos Espíritos. Nós estamos o estudando na sequência, capítulo 2, os elementos gerais do universo. Estamos na pergunta 25A. Estamos falando sobre espírito e matéria. Vamos lá. Allan Kardec perguntou aos espíritos: para que o espírito se manifeste, é necessária a sua união com a matéria? Aqui, o espírito deve ser entendido como sendo o princípio inteligente do universo, e não como as individualidades que denominamos espírito. Então, vamos ver a resposta, depois nós comentamos. Os espíritos vão responder: a união do espírito com a matéria é necessária para vocês, porque ainda não estão organizados para perceber o espírito sem a matéria. Seus sentidos não foram feitos para isso. E aí nós temos uma observação que diz assim: não estão organizados. O que quer dizer? Significa dizer que os homens não possuem órgãos sensoriais. Órgãos no sentido, um órgão sensorial, para sentir, para ver, né, para escutar. Não tem órgãos sensoriais do corpo físico apropriados para perceber o espírito, sem que o espírito esteja acompanhando uma matéria, ou melhor, sem o corpo físico. Então, vamos destrinchar e deixar simples, porque a nossa proposta aqui é um estudo bem simplificado, para que a gente consiga entender num primeiro momento. Depois cada um vai buscar na internet, na sua casa espírita, um conhecimento aprofundado. Então, espírito se manifestar. Ele se manifestar para que outros possam senti-lo, vê-lo, entendê-lo. Para que ele se manifeste, ele precisa estar unido à matéria. Aí o que os espíritos vão responder? Para nós, sim. A gente não consegue, nós não temos órgãos que consigam perceber o espírito sem que ele esteja unido à matéria. É simples assim. O que é matéria? Matéria é esse corpo físico aqui, pesadão, e também
O perispírito é matéria. O perispírito, para quem não sabe, para quem está chegando, seria dizer aquele fluidinho, sabe? Nos desenhos eles mostram o fantasma, né? Que é aquela coisa assim que não é, que é meio transparente. Eles representam assim o que nós chamamos de perispírito. E a gente tende a pensar, quando chega na doutrina, que aquilo é o próprio espírito. Não, aquilo é um outro corpo, menos pesado que esse, mas ainda é matéria. O espírito está habitando aquela matéria, que quase sempre é uma reprodução dessa aqui, da última que a gente usou, do último corpo que a gente usou, geralmente. Então também é matéria. Por quê? Porque nós não vamos conseguir nem nos comunicar com um espírito ainda. Não conseguimos. Porque nós não temos órgãos sensoriais capazes de sentir o espírito se ele não estiver acoplado à matéria. Seja esta matéria aqui do corpo físico de reencarnados, ou seja, o perispírito também. Muito importante. Espero que tenha dado para entender. Sei que não é muito fácil, por isso que a gente tenta não complicar muito, mas aos poucos nós vamos entender. Vamos confiar, ficar tranquilos que nós vamos entender. E vamos encerrar com muita gratidão por todo o conhecimento de hoje, pela reflexão do nosso espírito de verdade. Jesus, nosso mestre e amigo, permaneça conosco, mestre, a nos ensinar, a nos pegar pela mão e nos levar pelo teu caminho, que é o único, da verdade, do amor, da justiça. É o caminho para chegarmos ao Pai. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.